Senhor, Adoles! Tudo bem com vocês? Vamos continuar conversando sobre o avivamento e os maravilhosos efeitos dessa experiência espiritual nas nossas vidas. A gente está chegando na reta final da nossa revista desse trimestre. E hoje a gente vai estudar juntos a lição número 11, que tem como título Avivamento e o Despertamento para a Obra Missionária. Então, vamos aproveitar mais essa oportunidade de conhecimento e crescimento através da palavra de Deus, mas não vamos ser egoístas, né, pessoal? Vamos ser generosos, vamos repartir conhecimento e compartilhar os tesouros da palavra de Deus que a gente vai estudar hoje. E também os que a gente já descobriu nas aulas anteriores, né? Então compartilhe as aulas DBD com as pessoas que você conhece, para que a gente possa crescer juntos em conhecimento e fazer o nome de Jesus conhecido pelos 4 cantos dessa terra. Use a tecnologia a seu favor e espalhe a palavra de Deus para todos os seus contatos, os de perto e os de longe, tá bom? E hoje a gente vai falar exatamente disso, da importância de tornar Jesus conhecido através das nossas vidas, dentro do nosso cotidiano, através dos nossos círculos de influência, né? Então, abre aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 28, a gente vai ler dos versículos 18 ao 20. Bem tranquilo, né? A gente vai ler juntos porque esses preciosos versos são palavras do nosso querido Jesus. Então, são extremamente importantes. Vamos ler juntos, então? Em Mateus, no capítulo 28, a partir do 18 até o 20, que diz o seguinte: Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: Toda a autoridade no céu e na terra foi entregue a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham certeza disso, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nesses últimos meses, pessoal, a gente tem estudado os avivamentos bíblicos e históricos que ocorreram ao longo da história da Igreja de Cristo. E até aqui, a gente pode perceber uma das necessidades urgentes da Igreja de Cristo na Terra, que é fazer missões. Sabe, entre muitos efeitos produzidos pelos despertamentos espirituais que sopraram sobre a igreja ao longo dos séculos, nós temos a capacitação do Espírito Santo para desenvolvermos a missão da Igreja de Cristo. Os momentos de grande mover espiritual do povo de Deus, eles coincidem com um amplo crescimento do corpo de Cristo, ou seja, da igreja. Sabe, certa vez um pesquisador americano afirmou estar interessado em saber por que o pentecostalismo está crescendo tão rapidamente e o impacto que ele está causando na sociedade, né? Uma vez que esse impacto ele é diferente em vários contextos culturais, né? E o pastor Robert Menzies respondeu essa pergunta, esse questionamento, por que o pentecostalismo está crescendo tanto? Ele respondeu essa pergunta destacando que as igrejas pentecostais têm uma espécie de DNA missional. Essa foi a expressão que ele usou, DNA missional. Então, devido à valorização da experiência com o Espírito Santo, né? O livro de Atos, especialmente o texto de Atos, no capítulo 1, versículo 8, ele é valorizado e recitado de cor por boa parte dos crentes pentecostais, né? E é exatamente aí que está o fundamento para esse DNA missional. Vamos ler juntos, então? Atos, capítulo 1, versículo 8. Procura aí na sua Bíblia e vamos ler juntos. Versículo 8 do capítulo 1 de Atos diz o seguinte: Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a atuação do Espírito Santo em nós nos dá poder para sermos testemunhas de Cristo em todos os lugares até os confins da terra. O texto bíblico que a gente leu no início da aula, agora há pouquinho, Mateus 28, né, os versículos 18, 19 e 20, ele é encarado como uma ordem divina para a evangelização. Isso é o chamado de Jesus para a grande comissão. Eu estou colocando em aspas, a gente vai falar bastante disso. Então, no entanto, pessoal, quando a gente leva em consideração
infelizmente, a natureza caída do ser humano. Sabe, a insensibilidade das pessoas, que a gente vê muito isso hoje, né? A perseguição contra a igreja. Não é uma tarefa fácil, pessoal, cumprir essa ordem divina num cenário tão complicado, tão adverso, né? Mas sabe, quando a gente experimenta a experiência relatada em Atos dos Apóstolos, a gente entende que nós todos fomos vocacionados e capacitados pelo Espírito Santo para cumprir essa grande comissão de Cristo. Então, o segredo para um expressivo crescimento da igreja é o Espírito Santo, capacitando os crentes a desenvolverem de forma ousada a ação missionária, né? No ano do centenário das Assembleias de Deus no Brasil, o pastor Elienay Cabral, nosso conterrâneo aqui de Curitiba, ele escreveu o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, isso está na nossa revista. O pastor Elienay disse o seguinte: entendemos que cada novo convertido, mesmo não tendo conhecimento teológico, tem um testemunho de Cristo a transmitir às outras pessoas. Cada crente, ao receber a operação do Espírito Santo em sua vida, torna-se um evangelista. Olha lá. Portanto, o crescimento de uma igreja local não é medido por um modelo tecnocrático, mas sim pela ação dinâmica do Espírito Santo. Ou seja, por ser um movimento do Espírito Santo, os avivamentos, pessoal, eles trazem como fruto o fortalecimento da chamada para a grande comissão de Cristo, levando à igreja a valorização da ação missionária. Ok, você deve estar pensando, beleza, Rebeca, eu entendi, mas eu não sei se eu quero ser missionário. Tem que abrir mão de muitas coisas. Eu até entendo que nem você está falando aí, eu entendo que Jesus nos chamou, me chamou, mas eu não sei se eu quero fazer isso não, tem que abrir mão de muita coisa. Olha, pessoal, eu vou confessar para vocês que eu, quando era adolescente, e que eu sempre digo para vocês faz pouquíssimo tempo isso, mas eu também pensei assim. Eu me lembro de estar em um congresso de missões na igreja e depois de ouvir um testemunho tão triste de um missionário contando como era sofrida a vida dele e das demais pessoas no país em que ele estava, eu fiquei apreensiva, pensando que aquela era a realidade de todos os missionários. Acontece que ao longo do tempo eu fui percebendo que o meu conceito da palavra missionário estava bastante equivocado. E exatamente por isso é que eu não queria que Deus me chamasse para ser missionária ou para ter uma missão, né? Mas conforme eu fui crescendo, me aprofundando no estudo da palavra de Deus, frequentando a IBD e vivendo um real avivamento dentro de mim, eu entendi que o grande comissionamento de Cristo, eu entendi o que era esse grande comissionamento de Cristo. E sabe, pessoal, mais do que isso, eu entendi como que eu podia fazer parte dessa chamada missionária. Eu aprendi que missões começam aonde eu estou. Sabe, pessoal, faz parte da nossa missão atuar para influenciar a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa escola, porque a nossa missão, primeiramente, ela é local. Uma igreja avivada pelo Espírito Santo, ela é desafiada a dar frutos aonde ela estiver plantada. Onde está plantada a planta dos teus pés, é ali que você vai frutificar, é ali que começa a tua obra missionária. Olha só que interessante isso, pessoal. A ordem de Jesus para a evangelização, ela deve ser cumprida, em primeiro lugar, a partir das pessoas mais próximas de nós, a partir do nosso círculo de influência. A gente tem que ser testemunho para os de casa. Veja só que interessante. Na antiga Grécia, mais especificamente na cidade de Tessalônica, capital da Macedônia, uma igreja foi fundada durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Essa igreja, ela se tornou um modelo para as outras, de tal modo, pessoal, que os crentes que congregavam nessa igreja, eles eram, como está escrito na Bíblia, exemplos para os da Macedônia. Então, os crentes tessalonicenses, eles eram uma referência para os da própria região, ou seja, os de casa. E como é difícil, pessoal, a gente ser um referencial para os que são de casa. Porque quanto mais perto das pessoas a gente fica, mais nítidos são os nossos defeitos, né? Mas como a igreja de Tessalônica, os de perto poderiam imitar
o exemplo deles, porque os crentes dessa cidade, eles eram um modelo para todos os crentes, na espiritualidade, na fé, no trabalho para Deus, na paciência e no amor, né? E essa conduta ilibada que eles tinham, é o que se espera dos seguidores de Jesus. Porque a nossa pregação, pessoal, ela não consiste só em palavras, mas também através das nossas atitudes. A gente leu aqui em Atos 1:8, que Jesus falando assim, ó, mas quando o Espírito Santo descer, vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, onde eles estavam, e aí por toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a gente falou aqui que as missões elas começam de uma forma local, aonde a gente está plantado, né? Então, pessoal, a gente precisa buscar ser verdadeiros missionários, sabe, com um testemunho pessoal, relevante, dentro da nossa família, na nossa escola, na universidade, no trabalho, no bairro, aonde quer que a gente esteja, sabe? É isso que às vezes quando a gente é adolescente a gente não consegue entender, né? A gente fica pensando que ser missionário é só ir lá para a África, né? E ficar passando fome e entregar todas as suas roupas e, enfim, passar necessidade por amor a Cristo. É ser missionário? É verdade. Os missionários também fazem isso, mas nós aqui também temos uma chamada missionária. Ela é universal, sabe? Então, apesar de a gente ser chamado para exercermos a nossa missão local, como eu estava falando agora, a gente sabe que essa mensagem de Jesus, esse comissionamento, é para toda a tribo, língua, povo e nação. Está em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 9. Esse caráter universal da mensagem de Jesus, ele também é evidenciado lá em Mateus 28, no versículo 29. Sabe? Quando Jesus ordenou, ide a todas as nações. Sabe? Também é perceptível essa perspectiva universal do Evangelho quando aconteceu o fenômeno de Atos 2, produzido pelo Espírito Santo. Que o resultado, como a própria Bíblia fala, lá em Atos a gente leu aqui, esse deu resultado atingindo até os confins da terra. Então é claro, pessoal, que o Senhor vai sim usar pessoas para ir ao redor do mundo pregar o Evangelho, como a gente estava falando aqui. E pode ser que eu e você sejamos uma dessas pessoas, só Deus sabe. Mas, apesar disso, a gente tem que começar desde já a exercer influência aonde a gente está plantado. A gente tem que falar e mostrar o reino de Deus e a sua justiça através das nossas vidas, dentro do nosso círculo de influência atual. Agora eu te pergunto, você já falou do amor de Jesus para alguém que ainda não conhece o nosso Salvador? Porque falar de Jesus e do seu evangelho a quem já é cristão é bem fácil, né, pessoal? É fácil e é agradável para você estar conversando com uma pessoa que tá na mesma fé que você, né? Mas o nosso grande comissionamento é fazer Jesus conhecido aos que ainda não o conhecem verdadeiramente. Né? Tem muita gente, pessoal, pasmem, mas tem muita gente ao redor do mundo que só conhece Jesus de ouvir falar. É um profeta aí de não sei quantos anos atrás, quantos 1000 anos atrás. A gente precisa falar de Jesus, a gente precisa fazer Jesus conhecido por essas pessoas que ainda não conhecem Ele por quem Ele é. Você já evangelizou alguém da sua vizinhança? Já pensou em elaborar algum projeto evangelístico no seu bairro? Sei lá, já falou sobre Jesus e a sua fé nele para os seus amigos da escola? Sabe que eu me lembrei agora, tem uma parente nossa que também foi sempre criada na igreja, falando a paz do Senhor. E certa vez ela estava na faculdade, era uma segunda-feira, ou seja, domingo ela tinha ido para a igreja. E na segunda ela encontrou com uma pessoa, assim, no corredor da faculdade e falou, a paz do Senhor. Esqueceu que ela não estava dentro da igreja. E aí quando ela falou, ela fez assim, aí a moça virou para ela e falou assim, a paz do Senhor? Eu quero essa paz. O que é isso que você está falando? Me explica melhor. Veja, ela falou sem querer a paz do Senhor. E o Senhor usou aquela oportunidade para ela mostrar a paz que vem com Jesus, que vem com a caminhada com Jesus. É isso, pessoal. Aonde a gente planta os nossos pés, tem que fluir paz, tem que fluir amor, tem que fluir Jesus. O mais legal de tudo isso é que essa tarefa missionária, ela está essencialmente comprometida com o Espírito Santo. Missões é um ministério do Espírito Santo.
Então, quando a gente desenvolve intimidade com o Espírito Santo, quando a gente aprende a ouvir a voz dele e de fato tratar o Espírito Santo como nosso melhor amigo, ele vai nos guiar nesse caminho da evangelização. Ele pode nos dar ideias de como fazer Jesus conhecido dentro do nosso círculo social. Vamos buscar isso, pessoal. Vamos buscar criatividade missionária através do Espírito Santo. Vamos abrir os nossos corações diante de Deus e aceitar de todo o coração o grande comissionamento que Ele nos deixou. Apesar da gente não estar indo aos países distantes difundir o Evangelho de Cristo, como vários missionários têm feito, nós devemos, presta atenção, devemos não só agir localmente, fazendo a nossa parte onde a gente está plantado, mas a gente deve também interceder e abençoar aqueles que foram chamados por Deus para espalhar o Evangelho ao redor do mundo. Aqueles que estão fazendo o que eu e você, nesse momento, não podemos fazer. Então vamos criar o hábito de orar, contribuir e abençoar de todas as formas possíveis esses homens e mulheres de Deus que estão ao redor do mundo espalhando a mensagem da cruz de Cristo. E nós também vamos permanecer, ou então iniciar fazendo a nossa parte aqui, onde a gente está plantado. Vamos levar Jesus em cada lugar dessa cidade, desse estado, desse país, que a gente pisar a planta dos nossos pés. Vamos caminhar lado a lado com o Espírito Santo e sermos sensíveis às criativas direções que Ele nos der. Para finalizar a aula de hoje, eu ia trazer aqui, não sei se vocês já viram aquelas velas de aniversário, que é uma florzinha assim, e aí quando você coloca o fogo no meio, ela abre e vai acendendo um monte de velinha. É mais ou menos isso, pessoal. O avivamento, pessoal, ele começa dentro da gente e aí quando ele queima, ele abre igual essas velas, daí começa até uma música, né? Uma música de parabéns. Mas é exatamente assim. Ele começa dentro da gente, aí ele abre e aquelas chaminhas começam a espalhar e daqui a pouco aquelas chaminhas já estão abrindo outras e acendendo outras e assim vai indo, né? Tenha isso na sua memória. A gente precisa ter esse avivamento pessoal para daí a gente conseguir implantar o Evangelho de Cristo dentro da gente, para que ele fique plantado em nós e permaneça acendendo e alcançando vidas ao redor do mundo. Imagine, que bênção. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Mas continuem ligados toda semana comigo e com o professor Felipe. E vamos permanecer buscando mais de Deus juntos. Eu desejo uma semana abençoada para vocês e eu vou estar orando para que vocês busquem de fato intimidade com o Espírito Santo e novas experiências com Ele, a fim de aceitar e entender de uma vez por todas o grande comissionamento de Jesus para todos nós. Fiquem com Deus e até a próxima aula.